Olá a todos. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre direito e dignidade humana. O princípio da dignidade humana está ali na nossa Constituição e também por todo o arcabouço, né, das infraconstitucionais e na Constituição ali na sua parte inicial. Bom, para quem se interessa também em escrever sobre o tema, estudar, eu indico como fundamentação Habermas, que ele traz importantes, né, conceitos e linhas de pensamento sobre a questão. E também o Carlos Bittar, que ele faz vários paralelos, né, de autores que versam sobre o tema. A dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento da cultura contemporânea dos direitos humanos. Isso não há de se negar. Só que o princípio da dignidade da pessoa humana, hoje ele é ofuscado, né? Devido às crises dos sistemas políticos, econômicos e por isso acaba que muitas pessoas não acreditam, né, na dignidade da pessoa humana. Esse tema também é ofuscado quando se existe uma perca da força da Constituição do local. Se um local a sua Constituição está perdendo força, acaba que o tema de dignidade da pessoa humana ele vai ficar ofuscado. Quando olhamos para o lado histórico, a primeira metade do século XX teve como os casos, né, de terror através do poder do Estado e assim fortalecendo a importância da dignidade da pessoa humana. Mas o caso mais visível, né, e que nos relembra esse terror é Auschwitz, que toda aquela questão ali do regime de Hitler. Os direitos humanos eles transmitem, né, uma utopia de uma sociedade de direito a um Estado democrático. Só que Habermas ele nos deixa um conceito que não é uma utopia no sentido lunático ou de fantasia, mas numa realidade possível, em que você pode se sonhar que nós temos um direito humano, uma dignidade da pessoa humana, que ainda não se está efetivado, mas que você pode sonhar em ter essa dignidade da pessoa humana. Até porque, como eu acabei de falar, a dignidade da pessoa humana foi algo construído na sociedade. Ela nasceu de uma hora para outra. Ela veio a partir de eventos históricos e principalmente eventos de caos, e na qual a sociedade, em certa parte, se aprendeu e hoje busca exercer essa dignidade de alguma forma. Então nós temos que considerar que somos seres humanos, somos frágeis, né, e vulneráveis, e assim a dignidade da pessoa humana ela começa a ganhar força. A definição de dignidade da pessoa humana parece algo difícil por ser amplo. Só que na visão que eu pude ler e estudar sobre, acaba que esse conceito amplo de dignidade da pessoa humana ele se torna uma virtude. Por que ele se torna uma virtude? Pois mostra que a sociedade ela é pluralista. Existem muitas coisas e a definição da dignidade da pessoa humana deve ter. Então, por ser pluralista, acaba que mostra que a dignidade da pessoa humana ela tem que abraçar várias partes da comunidade, da sociedade, porque temos distintas situações por todo o mundo. Então a dignidade da pessoa humana não é um conceito fechado em si, mas um conceito abrangente que versa sobre diversas questões. Então se torna uma virtude. E por trás da dignidade, né, nós temos a indignidade. A indignidade da pessoa humana ela afeta diariamente diversas pessoas, tipos, classes, crenças, mas principalmente eu cito para vocês crianças que são exploradas sexualmente, adolescentes também. Estamos até bem perto da data que se busca prevenir e conscientizar sobre essa questão, mas é uma indignidade que se tem visível por todo o mundo e Brasil principalmente. Idosos, imigrantes, populações vítimas de racismo, intolerância religiosa e pessoas com deficiência. Para vocês terem ideia, no portal do Ministério dos Direitos Humanos de 2011 a 2012, se teve mais de 108 mil denúncias de casos que afetam direitos humanos no geral. Só que o que chama a atenção é que nessa época 80% versava sobre a questão da violência, né, contra crianças e adolescentes. Então isso é algo que, para ver que a dignidade da pessoa humana precisa, como diz Habermas,
é uma utopia, né, a ser alcançada e que não pode se regredir devido às conquistas históricas. Desde 1995, outra questão da indignidade também, em que o direito do trabalho, a justiça do trabalho ali começou, você tem mais de 8 mil casos registrados como trabalho análogo a escravo. Né? Ali, a Constituição veio versando sobre o direito do trabalho desde 95, que se tem canais ali de denúncias e tal. Nós temos ali mais de 8 mil casos que versam, né, sobre a questão de análogo a escravo. Não há de se imaginar, né, que se tem escravidão, mas trabalhos análogos se tem muito, infelizmente, né, para quem já acompanhou, a escravidão é algo terrível. Né? Então, só você vai entender a importância do direito do trabalho, né, quem um dia trabalhou com a CLT ou trabalho, só se entende a importância do direito do trabalho na atualidade, né, e que não se deve o extinguir quem necessita da CLT, quem é regido por ela. Então, ao lidar com a expressão de dignidade da pessoa humana, olhando o leque de violações que temos, deveríamos nos preocupar com esse tema. A dignidade da pessoa humana ela foi construída de forma evolutiva. Deste modo, não se pode visualizar um regresso ao tema. Pessoa e dignidade deve ser olhado como uma conquista, pois assim estaremos abrindo mão de gerações passadas que lutaram para que pudéssemos conquistar os direitos e garantias que temos hoje. A apelação pela dignidade da pessoa humana é uma relação ao trabalho, né, que é um combate, né, ao trabalho que é análogo à escravo, exploração sexual de crianças, adolescentes, entre outros. Se eu apelar a esse tema, eu estou buscando combater essas questões. Antigamente, né, no mundo antigo, a dignidade ela estava ligada ao status. Só se tinha dignidade quem tinha status. Normalmente era só os nobres da época. Exemplo, os escravos na época eles não eram tratados, né, como pessoa digna, mas simplesmente como uma coisa. Só para vocês verem o avanço que foi desse tempo. Na filosofia estoica, antes de Cristo, um pouco, citou-se a dignidade ligada ao cosmos, ligada ao pensamento. Mas mesmo assim não se tinha uma abrangência. Se evoluiu um pouco, né, se considerava quem pensava digno, mas vários não tinham acesso à educação e nada, então acabava que essa dignidade ficava bem restrita a um grupo. Na Idade Média já começou a se evoluir mais um pouco, colocou-se a igualdade, a universalidade, se pensando sobre essas vertentes, a dignidade, e não permitindo a distinção entre senhor e escravo, levando um pensamento que a condição de existir já faz igual, semelhante e não status. Aí acaba se superando as questões de status ali um pouco antes de Cristo, que estava relacionada a quem era digno ou não. Mas ainda existente uma proteção especial ao clero e aos nobres, e não ao baixo clero ou aos súditos. Mesmo assim, na Idade Média, se evoluindo um pouco nos conceitos, existe uma proteção especial apenas ao clero, apenas ali aos nobres, e a baixa sociedade de escravos não tinha essa proteção especial. Como se a dignidade fosse algumas coisas restritas a um certo tipo de pessoas, certo tipo de classe. No pensamento moderno, na evolução, há exemplo do pensamento de Kant, né? Já cito aí um autor bem conhecido do pensamento moderno, que considera todo ser humano dotado de dignidade, devido à natureza de ser homem. Aí já temos uma evolução. Nesse pensamento coloca que a pessoa tem que ter autonomia e não pode ser tratada como um instrumento. Né? Aí já se abre uma visão sobre a dignidade que estamos alcançando hoje, ou que estamos tentando, né, na utopia, ou utópico, como diz Habermas. Assim, a justiça e a igualdade são efetivadas em maior abrangência pelo caminho da dignidade. Tem dois autores ali da primeira escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheim, depois vocês pesquisam, é interessante,
que tem até um livro bem interessante, A Dialética do Esclarecimento, pesquisem, ler, que é da primeira escola de Frankfurt, da Alemanha. Fala que os episódios que se tenta evitar com a dignidade da pessoa efetivada, o direito tenta voltar, mesmo existindo o direito positivado. Que eles tentam exemplificar nessa obra que, mesmo citando a dignidade da pessoa humana, acaba que vira e volta, se tenta voltar aqueles status de indignidade, ou mudar o conceito de dignidade. Bom, para que isso não volte, temos que desenvolver uma cultura de respeito e reconhecimento da dignidade a todos os seres humanos, assim, fazendo com que toda pessoa seja digna. Antes, existir não bastava para ser pessoa. Pessoas nessas idades anteriores, nessas fases anteriores, apenas existir não se considerava uma pessoa, se considerava uma coisa ou nada, né? E, por exemplo, os judeus eles foram dizimados por não serem considerados pessoas ali na Alemanha de Hitler. Os escravos estavam nas ruas e não eram considerados pessoas, eram considerados coisas. E o ser humano não bastou historicamente, né, para ser uma pessoa. Então o ser humano ele veio ali, alguns sendo considerados pessoas indignas e outros não. Essa evolução histórica. Assim, ao evocar a dignidade da pessoa humana, temos que ter em mente toda essa evolução histórica. Não podemos regredir. Se algum dia você pensar a dignidade da pessoa humana não é algo relevante, pense primeiro na história da dignidade, o que se conquistou e o que se perderá se ela regredir. A pessoa, o termo pessoa é um termo complexo. Se o direito não for capaz de abranger essa complexidade do que era a pessoa, acaba por suprimir alguns pontos da dignidade da pessoa humana. Então o direito tem que ter um olhar muito especial para o que é a pessoa em si. Por isso que muitas vezes a sociedade não concorda com as decisões por parte do Poder Judiciário. Teóricos da quarta geração da Escola de Frankfurt, nos contextos sobre justiça, né? Eu cito para vocês também um autor interessante, Heine Fort, depois vocês pesquisam. Ele citou a pessoa humana com a consideração da pessoa em características universais. Somos todos humanos e temos características comuns, igual como seres portadores de racionalidade. Assim, tem que ter uma interface de reconhecimento. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, reconhecer sua dignidade. Exemplo, se eu reconhecer que um morador de rua tem dignidade, o que eu posso fazer para ajudar? Então, através dessa quarta escola ali de Frankfurt e esses autores, eu começo a ter uma noção de que a dignidade da pessoa humana é eu me colocar no lugar do outro, reconhecer que o outro tem dignidade e eu ajudá-lo a entrar no status de dignidade e tirar ele, né, porque ele foi ofuscado ali pelo sistema, a se colocar naquele estado de indignidade. Assim como morador de rua, normalmente falta de oportunidades ou alguma situação em particular específica, mas que eu posso ajudar reconhecendo a dignidade daquele ser. Bom, e para finalizar, uma frase muito interessante: crise gera perca de credibilidade. Muito interessante para esse momento atual. E credibilidade nos conceitos gerais giram em torno da dignidade. Se eu tenho crise, eu pego a credibilidade. E se eu pego a credibilidade, eu não tenho dignidade. Está ligado, credibilidade com dignidade. Sócrates ele diz um pensamento, uma frase muito conhecida: conhece-te a ti mesmo. Em outras palavras, essa frase está dizendo eu me tornar um problema para mim mesmo. Dizem o que Sócrates quer dizer, né, em se conhecer. Em conhecer, se você estiver conhecendo a si, você acabará conhecendo o outro. O ser humano é um ser totalmente em transição, em mudanças constantes. Então não podemos absolutizar conceitos, pensamentos. Nós mudamos frequentemente nossos pensamentos, nossos conceitos. Por exemplo, um jurista que ele lê um processo judicial, ele pode mudar o seu pensamento sobre o tema. Ele tinha um pensamento antes, mas a partir do momento que ele lê um caso concreto, ele vai ter um outro pensamento sobre o tema. Somos seres em desenvolvimento. Então, se somos livres, somos seres responsáveis.
E o direito tem a função de ser balança para a convivência do ser humano. Nessa liberdade, o ser humano é um ser agressivo, infelizmente, e para manter a sobrevivência a diversos aspectos. Exemplo, a sociedade ela volta-se contra ela mesma em casos de guerra, né, como vemos aí até na atualidade. E é necessário um esforço para que se mantenha uma linha de vida e não uma linha de causa e morte. A agressividade exacerbada ela pode fazer com que o horror habite nas comunidades. E nessas escolhas, né, a liberdade nos faz levar ou à promoção da humanidade, o crescimento da dignidade e enxergar essa dignidade em todos, ou ao caos da mesma, o caos da nossa sobrevivência, né, que pode-se dizer. As bárbares, os homicídios, as guerras nos fazem os únicos seres racionais com a capacidade de se extinguir com a sua própria força, né? São seres racionais que podem se extinguir com a sua própria raça. Então temos que ter muito cuidado nessas questões. O morador de rua, por exemplo, um outro exemplo. O morador de rua, se permitirmos, né, a desumanização dessa pessoa, não considerarmos ela digna, permitiremos a exclusão dessa pessoa, por que não até a morte do mesmo, né? Vemos essas banalidades hoje e tudo se origina quando não reconhece a dignidade do outro. Assim podemos ver a figura teórica do bom selvagem, né, de Jean-Jacques Rousseau, e também a concepção da natureza humana de Hobbes, para quem já leu sobre, segundo o qual o ser humano ele é egoísta e pensa primeiro nos seus interesses. Podemos perceber que todos têm o bem e o mal dentro de si, sendo cada um responsável pelos seus atos. Kant ele detecta, né, que na sociedade somos capazes de estar com o outro e destruir também o outro. Somos capazes de partilhar, de ser honesto, de ser prudente, e somos capazes também do pior, através do ódio, da exploração, da corrupção, que é o principal hoje, do domínio de espaço das outras pessoas, da trapaça entre outros. Isso nos faz ver que o pior ou o melhor das culturas humanas estão impregnados também no direito. O direito ele traz caminhos à solução de conflitos, e também ele busca desestimular os atos. Erros e acertos fazem parte, né, do ser humano. Então, na complexidade da humanidade, se espera manifestação de desprezo, discriminação, ódio, contra a qual a dignidade da pessoa humana, através do direito, combate todos esses pontos. Se eu tenho a dignidade fortalecida e andando do lado do direito, eu vou combater todos esses pontos que eu citei, entre outros, né? Desprezo, discriminação, ódio, seja o qual for. E fica aí nas suas mãos, né? Você que é operador do direito, o cidadão, a manutenção e a busca pela dignidade da pessoa humana. O cidadão, através de estimular o poder judiciário, né? A busca da sua dignidade, e o operador de direito também buscando efetivar essa dignidade. Então, leiam sobre o tema, dê uma olhada nesses autores que foram citados. Até a próxima, um áudio, né? Até um podcast sobre esses temas.